Bom dia, doutor José Carlos Rischi. Bom dia, Carlos. Obrigado pela sua vinda. Obrigado a você pelo convite. Doutor José Carlos Rischi, o senhor vai falar com o telespectador a respeito das novas relações de trabalho. Por favor. Bom, primeiramente, uma boa tarde. A bem da verdade, o que nós temos hoje é uma revolução, né, Leite? A gente vem do direito do trabalho sendo uma nova tônica, porque houve a passagem da Revolução Industrial que gerou um novo vínculo empregatício, que a bem da verdade não era dessa forma. A gente vem com o nascituro do trabalho como se de escravo fosse, passa pela servidão e hoje com certeza a gente vive o quê? Uma nova revolução nas relações de trabalho, que gera inclusive uma necessidade de uma reforma trabalhista que urge tanto pelo lado do empregado quanto pelo lado do empregador, para que essa relação, que nem sempre é uma relação pacífica, seja melhorada. Então, nós temos hoje os novos empregos, que muitas das vezes você tem uma pessoa que se trabalha em casa, ou então um empregador que não é aquele empregador que detém tanta autonomia sobre o funcionário, e você tem a necessidade de que a lei e de que a justiça do trabalho tenha uma nova visão sobre esses agentes, que são os agentes que sempre estão em briga. Né? A gente ouve aí falar que a justiça do trabalho é protecionista, né? Porque a própria lei ela vem trazendo um excesso de proteção para a figura do trabalhador. E hoje a gente vê que muitas das vezes o trabalhador tem um potencial muito grande face à própria empresa. Então, nós temos alguns institutos, que são os institutos do vínculo empregatício, que aí você vai ter a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade, a habitualidade, a não eventualidade, né? Hoje a gente tem o caso da diarista e da doméstica. Sim. Quem é doméstica e quem é diarista? Perfeito. Será que eu tenho que ter uma diarista ou eu tenho que ter uma doméstica? Como que é o quê? A lei ela não fala. Ela fala que tem que ser uma trabalhadora não eventual. E a não eventualidade não é posta em dias. E aí você pode ter uma trabalhadora que fique há 5 anos durante 2 vezes por semana e ser considerada não eventual, como uma outra que fique por 1 mês, por 3 vezes por semana e seja considerada eventual. Sim. E aí você tem que ter o intérprete da lei a sensibilidade de analisar cada caso. Então, urge uma reforma, é necessária, e a bem da verdade, hoje a justiça do trabalho está muito técnica, né? Nós temos juízes e advogados que são muito técnicos, nós deixamos de ser um direito, um subdireito, que muitas das vezes os processualistas, os civilistas falavam, não, direito do trabalho não é direito. A bem da verdade hoje é direito e tem uma justiça célere e muito séria também. Você percebeu, não é isso mesmo, que vem a ser hoje a justiça trabalhista, não é? É uma justiça que você tem acesso, é fácil você ter acesso, não é isso? Você pode ser, em muitos casos, o seu advogado. É uma justiça que vem atender realmente, né, aos anseios do trabalhador, mas que necessita de reformas, como o doutor José Carlos Rischi bem disse, não é? Mas a justiça está aí, está colocada, e a justiça brasileira é uma das mais rápidas do mundo, é isso, doutor? É muito interessante o que você disse, Leite, porque, a bem da verdade, hoje você ajuiza uma ação hoje, sim, trabalhista, e dentro de 25 dias, no máximo, você já tem uma audiência com um juiz. E muitas das vezes, como você disse também, não se precisa legalmente ter um advogado. Se o cidadão sentir que necessita ir ao judiciário trabalhista, ele não necessariamente precisa contratar o advogado. Sendo interessante, sim, tendo em vista pelo ponto técnico, mas juridicamente é uma das justiças, tal qual o juizado especial, na qual, para se ingressar com uma ação, você não tem que ter nenhuma espécie de intermediário, de interlocutor, sendo que, em razão da técnica que hoje existe, é importante que você tenha. Mas a lei te permite fazer uso do que a gente chama de ius postulandi, que é a capacidade de postular em nome próprio.
né? E quanto a celeridade hoje está maravilhosa. A gente, a bem da verdade, tem vários meios de execução, inclusive. É isso aí, é a justiça trabalhista brasileira. Doutor José Carlos Risch, muito obrigado pela sua visita. Muito obrigado a você, Leite. Sucesso. Uma boa tarde, obrigado. Bem, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a entrevista do dia, eu converso com o empresário Luiz Gustavo de Castro, que vai viajar, vai percorrer mais de 5.500 municípios brasileiros, trazendo a realidade, não é isso? A vida de cada um dos habitantes. Daqui a pouquinho, me aguardem.